Bem-vindos a mais uma entrevista Prisma, a recolher diferentes perspectivas de especialistas de diversas áreas do conhecimento e da sociedade e assim como ouvir experiências de vida que nos possam ajudar a compreender e a navegar os tempos em que vivemos. É esse o nosso objetivo. E com esse propósito, hoje convidámos o Nuno Loureiro. O Nuno Loureiro é um encenador e também escritor e professor de teatro com bastante experiência nesta área, já desde há muitos anos. Ele trabalha atualmente e é o encenador residente do Teatro Nova Morada, também do Teatro Criação de Leão, e trabalha como professor e terapeuta artístico, podemos dizer, na Associação Cultural de Terceira, no Oeiras Dance Academy, na Associação Solidance e também na Federação Portuguesa de Teatro, onde é professor residente. Olá, Nuno, bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito este convite, desde já. Eu tenho a certeza que a tua experiência e o que tens para nos dizer será extremamente importante para ajudar também as pessoas a compreender o estado da arte em Portugal atualmente e também o potencial que a arte tem, e no teu caso especificamente o teatro, para nos ajudar também a vencer alguns aspectos desta crise e sobretudo, a também melhorar a nossa qualidade de vida e o potencial que o teatro tem e a arte em geral tem para isso. Nesse sentido, Nuno, a primeira pergunta que te faço, e com certeza muitas pessoas querem saber, como é que isto tudo começou? O que é que te levou a escolher o teatro? Porquê o teatro? Bom, eu não escolhi propriamente o teatro, eu deixei-me levar por uma série de formações que fui fazendo ao longo da vida e pelas experiências que fui tendo, e o teatro apareceu quando eu tinha 15 anos. Eu comecei por experimentar teatro na escola secundária, depois entretanto fiz um casting e entrei para um espetáculo no Teatro Maria Matos e começou aí a experiência, a ligação ao teatro. Depois, quando foi a altura de escolher uma carreira, eu optei por iniciar-me no marketing, que era algo que me interessava, e na produção, mas continuei sempre a fazer teatro simultaneamente. Portanto, quando comecei a sentir que o teatro era muito mais importante do que tudo o resto, então aí optei por ligar-me ao teatro e a todas as áreas que estão anexas ao teatro, porque todas elas me interessam de uma forma ou de outra. Nesse sentido, podemos dizer que foi o teatro que te escolheu a ti. Pois, se calhar, acho que sim. Acho que sim. E uma questão que também poderá ajudar muitas pessoas, muitos outros artistas e também outras pessoas que estão a pensar em seguir uma carreira artística, sempre estiveste ciente dos desafios que a vida artística implicava? Foi uma escolha que foste tomando consciência com o passar do tempo ou já tinhas uma boa noção do que é que isto implicava? Bom, infelizmente já tinha uma boa noção do que é que isto implicava, porque nas últimas décadas o teatro em Portugal enfim, é o parente pobre da cultura, é uma arte desvalorizada e isso começa claramente quando somos adolescentes e decidimos que vamos seguir uma área artística. Eu ouvia colegas meus que queriam seguir dança e a primeira coisa que ouviam dos avós ou dos pais era: não faças isso à tua vida, vais para o desemprego, vais acabar muito mal, isso não é vida para ninguém. Bom, e tem-se uma ideia da vida artística completamente errada e completamente irrealista. Portanto, eu tinha logo uma consciência muito grande do que é que ia fazer e pronto, por isso mesmo quis fazer o máximo de formação que consegui ou que pude na altura para conseguir também tentar resistir às dificuldades, mas sempre com a consciência que ia ser algo muito difícil. Portanto, já tinhas uma boa noção, digamos, do que é que... E assumiste esse risco? Sim, essa decisão de assumir esse risco em prol dos benefícios que ias tirar, com certeza. Claro. Relativamente a uma área que tu trabalhas especificamente e que pode, creio eu, ser bastante importante, se não mesmo decisiva, para os momentos em que vivemos, que é o potencial humano, do desenvolvimento humano e o potencial terapêutico também do teatro. Que tu trabalhas muito especificamente nessa área. Uhum. E eu gostaria de perguntar se isso, para já, se isso foi disputado por alguma experiência em particular, por algum momento
nós chamamos ahá, não é? Eu acho que na realidade, quando começamos a trabalhar nesta área e quando começamos a trabalhar no teatro, uma das coisas que começamos a trabalhar somos nós mesmos, o nosso interior. Temos que nos conhecer muito bem a nós próprios para conseguirmos interpretar outras pessoas ou outros estados de espírito. Muitas vezes temos que interpretar estados de espírito que nunca tivemos e que temos que conseguir descobri-los durante um processo criativo. E foi nesse processo criativo e durante esse processo criativo com outras equipas, com equipas grandes em que tive hipótese de trabalhar, que me apercebi que o teatro não só desenvolvia as capacidades da representação e da voz e da respiração e da corporalidade, mas que também desenvolvia a parte da personalidade e desenvolvia, sobretudo, ajudava a ultrapassar problemas que teriam ocorrido ou que estariam presentes ainda na vida de cada uma das pessoas que estava nesse processo criativo. E isso foi algo que me fui apercebendo ao longo cada vez mais, e achei que o teatro, e acho que tenho a certeza absoluta que o teatro é um veículo para a mudança interior e para descobrirmos coisas, para lidarmos melhor connosco próprios e com os outros à nossa volta, claro, porque o teatro desenvolve várias capacidades, desenvolve muita autoestima, desenvolve muito o autoconhecimento, enfim. Foste certamente testemunha de muitas evoluções pessoais de muitas pessoas, não é? Sim, sim, Alguma sim. experiência em particular que te tenha marcado mais do que outras? Várias, assim, muitas, muitas. Enquanto estava a fazer formação, bastantes, e enquanto formador, então, ainda mais. Eu acho que é muito interessante ver, depois de tu perceberes que o teatro pode ser terapêutico, é muito interessante poderes meter isso na prática e conseguires constatar isso com os teus alunos ou com as pessoas que estão a fazer as tuas formações. E isso aconteceu-me ao longo do tempo. Tive um aluno, por exemplo, que chegou ao início da formação, já adulto, chegou ao início da formação, era extremamente gago, o gago desde quase da infância, e ao longo da formação a gaguez não foi desaparecendo, mas foi evoluindo, ou seja, ele conseguiu, através da respiração, dos exercícios e através de uma série de outras coisas, ganhar uma autoestima muito maior, o que o fez, sem querer, começar rapidamente a ultrapassar a gaguez. E é interessante ver no final do workshop e no final das aulas, do ano letivo, ver que ele já conseguia dizer um texto praticamente inteiro sem falhar, sem gaguejar, saber usar a respiração em seu benefício e saber ter coragem para enfrentar as pessoas nos olhos, que era isso que ele não conseguia inicialmente e que o fazia ser ainda mais gago, porque depois é uma bola de neve, é um processo, enfim. Sim. E uma questão que também gostaria de colocar, poderá interessar a muitas pessoas. A arte sempre teve um papel muito fundamental em ser um espelho da sociedade, de expor as Certo. questões mais difíceis que não estão resolvidas, os dilemas mais conturbados. Consideras que atualmente esse papel, pronto, vamos considerar aqui antes desta crise, porque atualmente está tudo muito parado, mas também para o futuro é importante esta questão. Consideras que esse papel está a ser ou estava a ser desempenhado pela arte? Esse papel de ser o espelho da sociedade? Na generalidade, há sempre exceções em todo lado, não é? É uma questão um bocado complexa, porque, assim, o teatro pretende sempre ser um espelho e uma reflexão e, sobretudo, deve-nos fazer, não só o teatro, como a arte no geral, deve-nos fazer pensar, deve-nos fazer querer evoluir ou simplesmente ver o que é que está à nossa frente e que muitas vezes, por estarmos tão ocupados, não conseguimos ver. No teatro, eu acho que, sinceramente, sim, acho que o teatro tem essa função e continua a cumpri-la, mas em Portugal, por exemplo, há uma grande dificuldade em aceitar pontos de vista diferentes. Por exemplo, quem compra espetáculos em Portugal às companhias são câmaras municipais, são municípios. Pois, a partir do momento em que, por exemplo, eu posso falar por experiência própria, contacto o município com um espetáculo dramático, que até ganha um prémio, o ano passado, de melhor espetáculo, de melhor encenação, melhor atriz, etc. Um Qual era o espetáculo nome do espetáculo, já agora? Alba, inspirado na Casa de Bernardo Alba, de Lorca. Que foi um espetáculo que eu encenei e que o ano passado, no Concurso Nacional de Teatro, ganhou uma série de prémios. E quando eu contacto câmaras municipais que me dizem claramente nós só queremos comédias, a partir deste momento, não estou a dizer que a comédia não possa ser um reflexo da sociedade, estou a dizer que não se está a permitir ver todo o tipo de visões
que existem dentro da área do teatro, ou seja, não está a existir a opção de escolha para o público em determinados sítios. Logo se torna complicado o teatro ter uma função de desenvolvimento através, ou seja, ser um espelho e conseguimos através desse espelho desenvolver, quando a mentalidade continua fechada para determinadas partes da arte e da cultura. Se calhar aqui é importante também dar a entender ou explicar bem às pessoas que a criação e a inovação na arte é feita através da experimentação e do processo de descoberta interior, não é? Nós próprios. Claro que sim. A experimentação é um processo, tu poderás falar melhor, que envolve riscos. E envolve, muitas vezes, não sabermos onde é que vai acabar o processo, não é? Sabemos como é que começa, mas não sabemos como é que acaba. Portanto, o que tu estás a dizer, no fundo, é que se calhar há uma maior aceitação de coisas que são mais estabelecidas, que são mais consensuais. De consumo rápido. Consumo rápido. Sim. E falta um pouco, se calhar, este entendimento da experimentação, de que é preciso a experimentação, de que é preciso, não é? Sim. Mas isso poderá ter a ver alguma coisa com os próprios participantes, digamos, próprios encenadores e atores? Não, vamos ver uma coisa. A realidade é que o meio artístico é um meio o meio do teatro é muito precário. É um meio onde se ganha muito mal, onde as pessoas trabalham horas que não são pagas, horas infinitas que não são pagas neste tal processo de construção e de experimentação. E o que é que acontece? É claro que o ator, o encenador, gostam de experimentar, gostam de ter o processo criativo. Aliás, nós fomos formados para isso, para ter esse timing para criar, para absorver energias e para saber o que se vai construir e o que é que se vai mostrar ao público. Acontece que a partir do momento em que não se consegue fazer esse espetáculo por falta de apoios e nem pensar nesse processo criativo, porque são horas e horas e horas que os atores estão a trabalhar, que não estão a receber e os encenadores também não, excetuando, claro, algumas raras exceções de algumas companhias que têm sido beneficiadas desde sempre. Para além disso, o que é que acontece? Não há tempo para fazer esses processos criativos. Portanto, temos que fazer algo rápido, que venda e que seja funcional. Então, se as câmaras municipais só estão a aceitar comédias, vamos todos fazer comédias. Então, de repente, o público só tem uma variedade percentual muito baixa de espetáculos que não são comédias. Estou a falar nisto, na comédia é um exemplo, mas é o exemplo mais que eu tenho tido mais consciência nos últimos anos. E é o que tem acontecido mais. E se formos ver as agendas culturais dos municípios a nível nacional, é isso que vamos ver. Achas que é por causa disso que existe esta tendência, muitas vezes, das direções artísticas de se refugiarem em textos e obras já estabelecidas? Tentam, às vezes, introduzir um pouco de inovação através da reciclagem dos clássicos, mas mantendo a fórmula, que é para uma fórmula que resulta para ter venda fácil. Eu acho que essa reciclagem dos clássicos é importantíssima e acho que deve continuar a ser feita, e há grupos que o fazem de uma forma fantástica, e acho que todo o tipo de teatro faz falta, seja a comédia, seja o drama, seja os clássicos feitos de forma clássica, seja feitos de forma alternativa. Esta peça, por exemplo, que eu falei há pouco do Lorca, o Alba, é uma adaptação completamente contemporânea e nada tem a ver com as versões habitualmente vistas da Casa de Bernardo Alba, e eu gosto de trabalhar com essas coisas, com o diferente, com experiências, com o processo criativo. Então o processo criativo é o que eu gosto mais, e é aquilo que eu gosto mesmo mais de fazer na área do teatro, é o processo todo criativo que leva depois ao resultado final, que é o espetáculo. Em relação... Desculpa, agora perdi-me um bocadinho. Aqui a questão também é um pouco percebermos se este evitar de correr riscos, não é, por parte das direções artísticas tem sido corrosivo para o suporte do público, para a arte. Se intelectualizou muita coisa, se elitizou muita coisa. Eu acho que essa fase de intelectualização aconteceu muito nos anos 90 e afastou um pouco o público do teatro, mas era uma fase que era necessária a acontecer. A fase da experimentação massiva, de linguagens novas, de técnicas novas, de formas diferentes de mostrar espetáculos, de mostrar textos. Isso aconteceu nos anos 90 e aconteceu durante uma década, e essa década foi uma década de transição, porque vínhamos de uma fase de repressão, não é? Em que não se podia apresentar uma grande parte dos espetáculos, antes do 25 de Abril, depois veio aquela fase logo a seguir, e nos anos 90 caiu-se ali um pouco num limbo.
e houve muita gente, muito público, que se afastou do teatro por não entender as técnicas, as linguagens, não entender o que é que se estava a passar. Eu acho que atualmente já há uma variedade, sobretudo em Lisboa e no Porto, há uma variedade, ou seja, consegue-se encontrar espetáculos com vários tipos de linguagem. Embora a maioria, volto a dizer, acho que são comédias, mas consegue-se encontrar alguma variedade. Mas no resto do país, não. Sim. E há medo de correr esse risco, porque assim, imaginemos que estou numa cidade do interior, e de repente apetece-me fazer William Shakespeare, apetece-me fazer um Romeu e Julieta. Pá, se calhar a Câmara Municipal que me dá o patrocínio e que me dá o apoio vai-me dizer, não faças isso aqui, porque não vai aparecer ninguém vai ver, e isto é a desculpa habitual, ou seja, não se quer educar o público, quer-se dar o que o público quer ver. E o público muitas vezes, e eu acredito piamente nisso, que o público tem que ser educado. O nosso público não foi educado para ver teatro, as pessoas não são educadas, agora já está a acontecer, mas até há uns anos atrás não havia educação artística, as pessoas não eram educadas com idas ao teatro, não eram educadas com idas a concertos de música clássica, de música jazz, concertos comuns, o que seja. E de quem foi essa responsabilidade, no fundo? Foi do poder político também, Como é óbvio. mas também não só. Sim, mas sobretudo do poder político, porque nunca teve uma política cultural decente e aplicada às necessidades que este país sempre teve. Este é um país extremamente cultural, que é incrível como é que um país que é extremamente cultural tem a cultura que tem a nível governamental. Isso tem acontecido desde sempre. Quer dizer, não faz sentido. O teatro sempre foi o parente pobre da cultura, para já. E depois, para além disso, quer dizer, tem sido sempre desvalorizado, nunca foi criada uma política de apoio aos artistas, nunca foi criada, ou seja, ficou sempre aquela definição, ser artista é um risco. Mas porquê que é um risco? Se é uma profissão igual a outra qualquer. Não tem que ser um risco. Isso... Achas que criar mais espaços de experimentação, de criação, nomeadamente espaços para ensaiar, mais dispersos pelo país, talvez, achas que isto ia ser um forte impulso, ia resultar num forte impulso para Eu acho a que criação, para a inovação, experimentação? sim, eu acho que é uma das medidas que poderiam ser muito interessantes. Já existem alguns espaços que fazem residências artísticas espalhados pelo país, mas lá está, como não há ainda uma educação cultural, o que é que acontece? Não são espaços propriamente muito conhecidos, se calhar quase uma grande parte das pessoas nunca ouviu falar, e só os artistas que já estão dentro da área que vão para estes espaços. Eu acho que falta espaços onde as pessoas se consigam identificar e consigam experimentar coisas. Eu acho que estamos numa fase, e acho que esta fase foi importante para as pessoas perceberem que não há tempo a perder. Temos que experimentar enquanto estamos aqui. Temos que conhecer, temos que fazer. Não podemos passar o tempo a correr de um lado para o outro de forma mecânica, de forma rotineira, a fazer os dias todos iguais, a contribuir para uma coisa sempre igual. E acho que faltam esse tipo de espaços e mais ainda, falta a consciencialização das pessoas para que esses espaços existem e para que elas precisam desses espaços e precisam dessas atividades e precisam de se conhecer melhor e precisam de parar, respirar e simplesmente parar. Acho que a palavra certa é parar. Parar ou baixar, digamos, reduzir um pouco a velocidade, não é? Sim, ok. Parar necessariamente, parar não podemos todos parar, não é? Parar é metafórico, esta paragem é... Sim, eu compreendo. E esta crise, este momento em que atravessamos, também tem sido quase uma tempestade perfeita, não é? Sobre os profissionais das artes. Já havia esta questão da instabilidade, a falta de segurança financeira. Agora, esta questão há aqui duas questões que poderão estar ligadas, que é a falta de apoio do Estado, por um lado, que tu já falaste, mas também a ausência de um bom circuito comercial, esta dependência crónica que há do Estado. Achas que há alguma forma de também, sem, digamos, diminuir ou sem pôr em causa o processo de experimentação, ter um circuito comercial que fosse mais, que desse este suporte mais experimental, que desse
Ou seja, há aqui uma questão também da segurança financeira, dos financiamentos, mas também há uma questão crónica de dependência sempre do Estado, não é? Porque não temos também um circuito comercial. Vamos ver, não é bem assim, João. Não é bem assim. Vamos ver. Uma grande parte das companhias trabalham por sua conta e risco. Não têm quaisquer apoio do Estado. Existem companhias que têm essa dependência crónica, sim, de apoios do Estado e que pouco trabalham para desenvolver as suas atividades. Mantêm-se, ou seja, todos os anos fazem o mesmo número de produções, contratam sempre os mesmos artistas, que são fixos da própria companhia, não recebem companhias de fora e simplesmente se mantém nessa dependência crónica. Mas, felizmente ou não, ou infelizmente, não sei como é que é de considerar isto, mas uma grande parte das companhias atuam por sua conta e risco. Existem alguns apoios privados e há companhias que não têm apoios de nenhuma espécie e trabalham simplesmente com bilheteiras e com patrocínios que vão pedindo para cada produção. Eu fiz isso durante muitos anos. Consegui efetivamente ter os espetáculos em cena, muito pouco tempo, alguns deles, porque não era, era impossível manter mais em cena o espetáculo. Existem circuitos, sim, existem circuitos mais alternativos, onde estão vários espetáculos disponíveis e depois poderão ir ou não aos espaços uns dos outros e existem muitos grupos que fazem essas interligações. Eu vou ao teu espaço, tu vais ao meu, apresentamos o espetáculo 4, 5 sessões, mas isso não gera a capacidade de subsistência para os grupos, até porque essas companhias investem na própria cenografia, investem no próprio guarda-roupa, na própria banda sonora, pagam exatamente o mesmo que todas as companhias nos direitos de autor, pagam o mesmo para o IGAC, para a licença de representação e tudo mais, e têm que pagar essas coisas todas, e portanto essas companhias têm muito menos hipótese de subsistência, mas continuam aí vivas e continuam a funcionar. Existe alguma possibilidade de, ou seja, haver companhias de teatro profissionais, ou ser esse, digamos, a faceta dominante, ao invés do que acontece agora, conseguem realmente depender das receitas de bilheteira, da venda de espetáculos, serem profissionais e profissionalizados dessa forma? Será possível? Existem várias companhias que neste momento já trabalham assim e vivem mesmo só das bilheteiras porque conseguem ter uma boa equipa de produção e têm uma máquina de produção por trás. Mas são companhias que já têm dinheiro de base, são companhias que já têm dinheiro, enfim, há companhias que têm mais sorte que outras, ou têm investidores com mais dinheiro que outros, e que são companhias que até fazem espetáculos fazem muitos espetáculos, não sei se sabes, mas quando é a altura do Natal, por exemplo, agora multiplicou-se ali os espetáculos no shopping, são feitos no gelo, por exemplo, são espetáculos que são grandes investimentos, são companhias privadas, não são companhias públicas, portanto são companhias privadas, com investimentos privados, capitais privados, mas têm esse capital para investir e para fazer essas produções que acabam por estar sempre escutadas, porque são um tanto ou quanto diferentes, porque passa-se no gelo, e há outros exemplos, há muitas companhias que conseguem subsistir só com a bilheteira, mas são companhias que já têm um bom capital de investimento. Agora, as companhias têm que investir e é muito complicado, é muito complicado. Consideras que nesse e noutros aspectos é necessária aqui também uma mudança de paradigma dos profissionais das artes? O que é necessário mudar? Já sabemos que o Estado também precisa de mudar, já expliquei, e que também é preciso haver mudanças na política, mas porque nota-se que de facto também não há muita união. É isso mesmo, que chegaste ao ponto certo. Acho que agora está a existir essa união, mas na verdade, durante alguns anos, eu falo por experiência própria, existia várias coisas, não é? Não houve propriamente uma união muito grande entre os artistas para se criar algo de concreto, ou seja, para nos defendermos a nós próprios das dificuldades e tudo mais. Agora está a acontecer e finalmente está a acontecer, as pessoas aperceberam-se que os seus egos não vão a lado nenhum e que o mais importante é trabalhar em equipa e conseguir fazer o melhor. E o melhor não é fazer o melhor por nós próprios, é fazer o melhor pelo todo. E pelo todo é a comunidade toda artística e não só, é a comunidade planetária, porque na verdade nós estamos a trabalhar para um bem comum, a cultura é um bem comum em toda e qualquer sociedade e foi essa mesmo, é a cultura que nos faz evoluir a nível de raciocínio, nos faz evoluir e chegar a outros sítios, chegar a locais que nunca tínhamos chegado antes.
chegado antes. Outra questão que eu te queria colocar tem a ver com o papel da arte também, digamos, nas formas de protesto organizado. Isto porquê? Esta questão vem a propósito de termos assistido recentemente, e cada vez mais assistimos a manifestações de protesto, não relativas à arte, mas a outros temas da sociedade, muito baseadas no confronto e na violência. Não é? Quando não é violência, é confronto, alguma agressividade. Usar a arte para o mesmo fim também poderia, se calhar, ajudar a passar melhor uma mensagem, e é mais eficaz, porque a arte tem este papel que não tem tido muito ultimamente, mas já teve um papel importante em fazer passar mensagens críticas, mensagens, despertar as pessoas para algo em particular. É mais seguro, é mais eficaz. É exatamente por isso que os governos não apoiam a arte. Justamente porque a arte faz pensar, passa mensagens, essas mensagens são importantes para o desenvolvimento e não contribuem para as manadas, para o controle em massa. E por isso mesmo os governos de várias partes do mundo, não só Portugal, têm desvalorizado cada vez mais a arte, dando cada vez menos apoios, exatamente porque a arte é uma arma fortíssima de movimentação de ideias e de melhoria de mentalidades. Agora, esta forma da violência é completamente ridícula e descabida. Certo, mas aqui, pronto, outra vez, tentando deixar aqui a política um pouco à parte também, mas os artistas em geral no nosso país poderiam ter um papel mais importante nas formas de manifestação e de protesto, se calhar, porque também, convenhamos, as manifestações e as formas de protesto também nunca são movimentos voluntários, não é? São organizados, mas voluntários, sobretudo. Portanto, acho que também poderia haver aqui uma simbiose que também poderia ajudar, se calhar, muitas vezes a fazer passar melhor as mensagens e que não está a ser aproveitada, pergunto eu. Ou se poderia ser... Eu não concordo, sabes? Não concordo. Acho que sempre que existe algum tipo de manifestação em qualquer temática neste país, existiram sempre artistas a manifestarem-se de determinadas formas junto com os outros manifestantes. Nesta forma da violência, não me parece que isso vá acontecer, porque, pronto, lá está. Os artistas habitualmente, sobretudo os atores, trabalham a mente e não me parece muito comum terem esse tipo de manifestações. Depois, em relação aos próprios artistas, ainda há pouco tempo fizemos umas manifestações muito engraçadas, simbólicas, à frente da Assembleia da República. Foi muito giro. Sim, era um pouco integrar isso, mas para outras áreas, para evitar muito este... É um bocado complicado. É um pouco complicado introduzir-nos dentro de grupos de criminosos e de vandalismo. Não era. Muitas vezes não são criminosos nem vandalistas. Atenção, podem não ser. Podem ser pessoas simplesmente que às vezes querem fazer passar uma mensagem. Ok, vamos lá ver uma coisa, João. Podem querer passar uma mensagem. Não me parece correto estragar uma estátua que simboliza uma parte da história, gostes ou não, existiu, e, portanto, senão daqui a bocado, a ponte 25 de Abril vai abaixo, porque existiu Salazar, quer dizer, daqui a bocado, isto é completamente absurdo. Há formas e formas de nos manifestarmos. Agora, de certeza absoluta que não me posso manifestar contra a violência fazendo violência, quer dizer, é completamente ridículo, e isto lá está, falta de cultura. Pois... supondo que eras convidado para ensinar uma performance de intervenção, para mostrar ao nosso público o que é que a nossa sociedade e o país neste momento é, qual seria o enredo e o cenário? Excelente pergunta, João, mas olha, esta aqui eu não vou responder e vou-te explicar porquê. Porque já estou a escrever esse espetáculo e vai estrear este ano, bem até dezembro. Portanto, como eu já estou a fazê-lo, não vou desvendar já. Posso-te dizer que não vou pegar em nenhuma fórmula propriamente politicamente correta ou antiga num espetáculo já construído, será algo original, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, espetáculos originais ou de novos autores. Neste caso o texto será meu, já está escrito, escrevi-o durante a pandemia, porque esta pandemia, no meu caso, foi muito produtiva em várias coisas e uma delas foi na escrita,
e gostei mesmo muito de poder escrever vários textos, que foi o que aconteceu, e este será um deles e vai estrear este ano e, portanto, não vou falar já, porque só a partir de setembro é que posso dar informações sobre, porque depende de como isto vai evoluir e etc. Sim, a questão agora está um pouco complicada a nível de Sim, ensaios também, não sim. é? Também não há perspectivas disso. Quais são as perspectivas disso melhorar ou Nós já estamos a ensaiar. já estou a iniciar com as Eu não precauções? consigo estar parado, eu não consigo estar parado e a minha equipa também não, e andaram-me a massacrar o tempo todo, e nós fizemos ensaios via Zoom, fizemos leituras de textos, fizemos vídeos uns para os outros, com personagens, com experimentações, criámos uma forma diferente de linguagem de ensaio, e agora já estamos a fazer ensaios presenciais, com as devidas precauções, como é óbvio, com as distâncias de segurança e tudo mais, embora as políticas de ir para o palco fazer um espetáculo ainda nos façam alguma confusão, por causa do uso da máscara, do ter máscara, não ter máscara, etc. Portanto, vamos ver como é que isto vai evoluir. De qualquer das formas, eu já estou, esta encenação deste espetáculo, que é um dos que ainda vou estrear este ano, esse espetáculo já vai ser encenado com a perspectiva de se poder apresentar com as distâncias de segurança, com tudo o que tem a ver com esta pandemia do Covid-19. E o teatro de rua não será também uma boa É opção? muito interessante. Olha, o ano passado voltei ao teatro de rua. Isto foi uma coincidência. No verão, levei alguns espetáculos meus infantis a mostras de teatro de rua. E foi genial outra vez voltar a esse registro que eu já tinha tido há uns anos atrás. Foi muito giro e estamos a planear, a nível de espetáculos infantis, criar uma série de espetáculos em drive-in, que já estamos a planear e vamos ver como é que isto vai correr. Se isto não melhorar, claro, porque se melhorar vamos voltar à normalidade. Claro, isso acabaste de responder praticamente à minha última pergunta, que eram os projetos que terias em curso. Olha, tenho vários. Tenho muitos, E muitos, muitos. É horrível, mas gosto. isso é certamente, e também quem quiser poderá, qualquer pessoa pode se inscrever nas aulas de teatro contigo, Sim, nestas 4 associações, não é? A Associação Cultural Tercena, a Associação Oeiras Dance Academy, a Associação Solidance e a sim. Federação Portuguesa de Teatro também. Sim, na Federação Portuguesa de Teatro as formações são só uma vez por ano, são a nível nacional, são sempre em cidades diferentes, porque nós damos formação pelo país todo. Portanto, este ano foi cancelada, não existiu, será só no próximo ano que vai voltar. Mas sim, se quiserem se inscrever nas minhas formações, podem contactar a Oeiras Dance Academy, que é um local interessantíssimo, onde fazemos umas aulas muito dentro do teatro, mas com uma perspectiva um pouco diferente. E pronto, e vemos por aí, porque estamos cá. Bom, Nuno, resta-me agradecer-te imenso por este tempo e por esta entrevista. Acho que foi bastante elucidativa e deu uma perspectiva interessante e de alguém que está por dentro, não é? No fundo. Também foi por isso que te convidamos, porque de facto tens uma perspectiva de uma pessoa que trabalha todos os dias, que tem uma grande experiência já e em várias vertentes também. E acho que foi importante para perceber melhor o estado da cultura em Portugal também, especificamente do teatro. Com certeza iremos também convidar de outras profissionais de outras áreas artísticas Uhum. para estas entrevistas, que será sempre Claro. importante. E agradeço imenso Eu também, e obrigado. obrigado nós. Boa sorte para o programa. Obrigado. E queria agradecer também ao nosso público e à nossa audiência por assistir a mais uma entrevista Prisma e que certamente nos ajudou a compreender e a navegar melhor os tempos em que vivemos. E obrigado por assistir. Muito obrigado. Bom dia.